Olá, amigos do Núcleo de Estudos Chico Xavier. Estamos aqui reunidos para podermos estudar a causa das aflições. Mas no momento, a gente vai começar com uma leitura de Chico Xavier. O trecho que eu escolhi para nós lermos é o seguinte. Chico nos diz: a treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para o novo alvorecer. Por maior que seja a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Então, apesar das dificuldades pelas quais estamos passando, não podemos esquecer, que é o momento da gente aproveitar as oportunidades de aprendizado que a vida nos traz, para então seguirmos na nossa escalada evolutiva. E para a gente entrar, começar a se preparar o ambiente para a palestra, eu vou ler um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Aflições. E nesse livro existe uma passagem de Pedro que diz o seguinte: mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições do Cristo. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, e em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Emmanuel. Bom, queridos irmãos, que a paz permaneça em nossos lares, e hoje a gente vai começar então a estudar a causa das aflições. A gente vai se perguntar, o que é aflição? A aflição tem uma série de significados. De acordo com Aurélio, ele pode ser agonia, atribulação, sofrimento, angústia, tristeza, dor, mágoa, enfim. Se a gente pensar e olhar à nossa volta, a gente vai ver que o mundo está cheio de dor, de sofrimento, que na nossa vivência a gente tem oportunidade de experimentar vários tipos de aflição. Ora é porque a gente está desempregado, é a violência, é a corrupção, é as dificuldades políticas, é uma doença, um luto, uma perda, e agora que a gente está vivendo uma grande dificuldade que está envolvendo todo o planeta Terra, E aí a gente se pergunta, por que será que a gente sofre tanto, E aí Jesus vai nos colocar que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele também diz bem-aventurados os aflitos. Se ele diz bem-aventurados, é porque tudo isso tem uma razão de ser. E a gente vai pensar mais adiante. Será que o sofrimento que a gente passa é justo? Será que a gente sofre porque a gente precisa passar por essas situações? E a gente vai se perguntar, Ora, se a gente acredita num Deus misericordioso, um Deus justo, é claro que todas as dificuldades que a gente passa na nossa caminhada têm uma razão de ser.
E a gente precisa pensar mais profundo ainda, né? A gente vai perceber que às vezes, quando as pessoas estão sofrendo, elas ou culpam outras pessoas ou, pior ainda, culpam a Deus, né? Por que será que as pessoas têm esse costume, né? A gente mesmo faz isso, né? A gente pensa assim, eu tô sofrendo porque é um parente muito difícil, é um filho que não me respeita, eu tô sofrendo porque eu tô sendo perseguido no trabalho, e a gente vai sempre achar, né, um bode expiatório, alguém que provavelmente, às vezes, né, porque tá sofrendo obsessão, então a gente vai sempre dizer que essa culpa é de alguém. Será que essa culpa é do outro? Né? Quais serão as causas do nosso sofrimento? E o Espiritismo vem nos dizer o seguinte, que a causa, né, única do nosso sofrimento somos nós mesmos. Nós somos os autores de todos os infortúnios pelos quais a gente passa. E como é que é isso? Na verdade, a gente, ao longo da vida, não só dessa, como todas as vidas anteriores, a gente vai fazendo escolhas. Né? A gente não tem um livre-arbítrio, a gente não pode escolher, eu como esse caminho, eu tomo aquele caminho. E muitas vezes a gente acaba entrando pelo caminho errado, né? E aí, como tudo na vida, todas as atitudes que nós tomamos têm consequências, nós precisamos arcar com as consequências dos nossos atos. Então, todo o sofrimento pelo qual eu passo no atual momento é consequência de uma escolha minha, né? Uma escolha anterior. Mesmo que esse sofrimento venha através de alguém, mesmo que alguém venha a ser instrumento dessa dor, o que não é necessário, né? Que Jesus disse que o mal ocorrerá, né? Mas ai de quem se fizer de instrumento, né? Então, ainda que esse mal pareça vir de mãos de outras pessoas, ele é resultado, esse sofrimento é resultado, essa experiência que eu estou vivendo é resultado de alguma escolha que eu fiz no passado. Agora, que passado, né? Existe o passado mais recente da nossa vida atual e existe o passado das vidas anteriores, né? E aí, quando a gente comete um erro, a gente vai se pensar, né? A gente sabe que todo mal que tem acontecido, tudo que a gente passa é porque nós, né, de alguma forma, driblamos a lei, né? Erramos, cometemos um erro, fizemos uma escolha não muito boa. E aí a gente, quando transgride essas leis naturais, a gente vai ter as consequências dessa transgressão. Esse erro que eu cometi pode ter sido há pouco tempo, em escolhas feitas nessa vida agora. Como assim? Ora, né? A gente sabe que, às vezes, a gente observa, né, em nós mesmos e nos outros, escolhas feitas através da ambição, escolhas feitas através da preguiça, escolhas que são feitas, né, pelos vícios e paixões, né? Uma pessoa que se entrega aos vícios, deixa a vida dela ser governada pelo álcool. Claro que depois ele vai precisar de ajuda para sair disso, mas quem entrou foi uma escolha dele, né? E aí a gente vai percebendo pessoas que não gostam de estudar, não gostam de trabalhar, pessoas que às vezes, quando tem poder na mão, são muito prepotentes, ferem, magoam. Então são escolhas que as pessoas fazem no seu dia a dia e que vão ter consequências, né? Eu vou contar uma breve história, um breve exemplo. Eu conheço uma pessoa uma história bem comum, que muitas pessoas já devem ter ouvido. Essa pessoa casou muito jovem e ela engravidou logo depois. E ela então largou todos os seus sonhos. Ela queria fazer faculdade, ela tinha um sonho, ela largou tudo e resolveu viver só para o marido e para o filho. E depois, mais tarde, esse casamento não deu certo, ela se separou, voltou a morar com os pais. E aí, como o pai tinha uma vida tranquila e poderia bancar para ela acabou não se preocupando tanto com essa parte, né, de trabalhar, de se preparar para o mercado de trabalho. E aí ela acabou, os pais não vivem para sempre, né? O pai desencarnou, a mãe também, e ela ficou numa situação muito difícil.
E para agravar essa situação, aí teve uma coisa que não foi escolha dela, né? Certamente eram alguma coisa de vidas passadas. Ela pegou uma doença que lhe causou uma surdez, né? Então essa pessoa ficou numa situação difícil da vida. Então parte dessa escolha, né, foi algo que ela precisava viver, parte foram, né, de vidas passadas, parte foram escolhas que ela fez nessa própria vida, né, em não terminar os estudos, em não procurar uma ocupação que lhe desse como sobreviver. Então a gente faz escolhas, a gente vai fazendo escolhas. E essas escolhas têm consequências, né? Então a gente sempre que estiver passando por uma dificuldade, a gente deve se questionar. O que será que eu fiz? Né? Qual teria sido as minhas escolhas anteriores para eu acabar chegando nessa situação? Né? Será que foi nessa vida? Talvez, né? E talvez a gente possa corrigir. Que isso não quer dizer, mesmo a gente precisando passar por aquela necessidade, isso não quer dizer que eu vou ficar inativo. Não, eu vou tentar melhorar a situação, sempre, né? Deus nos deu a inteligência, os instrumentos, né? A capacidade de pensar e agir para que a gente tente sempre melhorar a situação, né? Então nós somos sempre os autores dos nossos infortúnios, né? Não adianta culpar ninguém. E aí a gente vai pensar, né? Quando que a gente reconhece um erro, quando a gente acha que errou, fica mais fácil corrigir, porque a gente sabe onde está o problema. Às vezes a gente, né, e a gente tenta não cometer de novo, esse seria o caminho, né? Mas às vezes a gente viola leis, né, divinas nas vidas interiores. Né? Às vezes você não sabe identificar exatamente qual foi o seu erro. Mas quando a gente começa a observar as nossas atitudes, a gente pode perceber onde estão os nossos pontos fracos. Por exemplo, né, se alguém faz alguma coisa para mim e eu sou logo uma coisa que eu não gostei e eu sou tomado de raiva, eu tenho vontade de revidar, a gente vai perceber, né, que uma das nossas dificuldades é controlar essas emoções. Né? E a gente pode trabalhar nisso. Então é possível que eu tenha errado outras vezes. Se eu ainda tenho esse instinto de revidar, é provável que eu tenha revidado em outras ocasiões. Então a gente consegue perceber algumas coisas e começar a trabalhar. Mas para isso a gente precisa prestar bastante atenção. Né? E a gente vai perceber também que aqui na Terra, alguns erros que a gente comete atualmente, né, eles vão ser, né, imediatamente percebidos pela lei material e a gente vai começar então a passar pelas dificuldades, né, pagar, digamos assim, os erros que cometemos. Por exemplo, se a pessoa vai e assalta, faz um assalto à mão armada, né, ela cometeu um delito das leis naturais divinas e um delito das leis dos homens. Se ele for preso, ele vai ser colocado na penitenciária, vai ser julgado, se condenado, ele vai pagar pelo erro que ele cometeu. Mas algumas vezes a gente comete algumas faltas que não são percebidas pelas leis humanas e elas vão passar, né, desapercebidas, porém não pelas leis divinas. Nós teremos que arcar com as atitudes que tomamos, né? Tem no livro Ação e Reação do André Luiz, tem um exemplo do Antônio Olimpo, né? O livro começa com uma visita que André Luiz faz, juntamente com outros mentores, na casa do Luiz, que é filho do Antônio Olimpo. O Antônio Olimpo, na verdade, os pais haviam falecido e deixado uma herança. E como ele queria a herança toda para ele tinha 2 irmãos, ele planejou o afogamento dos 2 irmãos. E pareceu tudo na época que havia sido um acidente. Então ele passou ileso das leis dos homens. Mas claro que ele não passou ileso das leis divinas. Né? Toda ação vai ter uma reação, as consequências. E ele então começa a sofrer as consequências. No momento da história, a consequência tem como instrumento, que também não é questão, ninguém é obrigado a fazer mal, né? As pessoas que se colocam na posição de instrumento, os próprios irmãos que começam a se vingar. E uma das vinganças é atormentar o filho dele, né? Para que o filho dele,
né, enlouqueça, né, e uma série de questões que a gente vai ali pegar, né? Então, o que acontece com o Antônio Olimpo? Ele tá lá sofrendo, ele desencarnou, ele tá sofrendo, ele foi para um lugar difícil e o filho dele também está sofrendo com a situação. Que, claro, também deveria ter uma possibilidade disso. Claro que ele também cometeu algum erro nas vidas passadas, né? Nenhum desvio, então, é esquecido, né? Deus tem uma justiça distributiva. O que significa isso? Ora, tudo que a gente fez o outro sofrer, a gente também passará por isso. Se eu fui muito orgulhoso e tratei as pessoas de forma agressiva, eu um dia vou passar por essa situação de ser tratado de forma agressiva. Se eu usei mal o dinheiro que veio parar a minha mão, ao invés de distribuir com a caridade, de criar empregos, se eu usei só para o meu interesse, na próxima encarnação provavelmente eu virei, né, com dificuldades financeiras, as mesmas dificuldades que eu criei para outras pessoas, né? Então, sim, né, a gente vai então sofrer as consequências. E aí a gente vai pensar, nossa, né, se isso é castigo, né? Então eu fiz uma coisa errada e aí eu sou castigado. É assim que funciona a lei divina? Não, né? De forma alguma, né? Deus não castiga ninguém. Na verdade, o que acontece é que a gente precisa passar por essas situações porque elas são educativas. Quando a gente sente o que o outro sentiu, a gente tem noção, a gente consegue se colocar no lugar dele e a gente tem noção do mal que fez aquela pessoa. E mais facilmente a gente percebe que aquilo não é bom, né? Quando a gente sofre na pele, a gente entende que não é bom passar por aquilo, então eu não devo fazer com o outro também, né? Então essa questão é muito importante, a vivência vai nos mostrar, né, que a gente deve ter uma atitude diferente, né? E é claro, tem uma questão muito importante para a gente entender como é que funciona esse resgate da lei. Quando a gente comete um erro, quando a gente transgride as leis divinas, a gente vibra de uma forma errada, né? A gente sente uma desarmonia interior. E a gente sabe que a gente segue a lei do progresso. Que lei é essa? A lei do progresso é um instinto que faz com que a gente queira estar cada vez mais harmonizado com as leis divinas. Então aquela mácula, aquela manchinha lá interna do erro, começa a lhe latejar, incomodar, né? Porque ela está incongruente, ela está, né, não está vibrando da forma correta para que eu seja feliz. Para que eu seja feliz, eu tenho que estar vibrando em harmonia com as leis divinas. Então aquilo é um incômodo e eu quero tirar aquilo de alguma forma. Então eu vou ou fazer uma escolha para que eu possa resgatar aquilo, ou eu inconscientemente vou atrair para mim aquela situação. Ih, tá muito complicado, então vamos pensar melhor. Por exemplo, aquela história de bala perdida, né? A pessoa estava lá no quarto dela, deitadinha na cama dela, dormindo, né, longe de qualquer tiroteio, e de repente surge uma bala perdida que atravessa a parede e a acerta. Será que aquela bala foi perdida ou aquela bala tinha um endereço? Aquela bala não, aquela bala foi atraída pela situação. Provavelmente ela tinha um resgate relacionado a isso, a morrer dessa forma, a desencarnar dessa forma, e ela atraiu aquela situação com o seu desejo instintivo de voltar à harmonia. E aí a gente, quando sofre, a gente corrige essa energia desequilibrada e voltamos a vibrar de forma harmônica com as leis divinas. E damos um passinho, né, a mais na nossa escalada evolutiva. Então é assim que funciona. Eu vou contar uma história, né, para a gente entender o que acontece. Porque quando a gente comete um erro, o que é preciso fazer? Ora, temos que reparar o erro. Se eu fiz, por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que um dia, num acesso de raiva, eu fui numa loja, não gostei do que a pessoa fez, eu fui lá e taquei uma pedra e quebrei a vidraça da frente da loja. Então eu cometi um erro. Mas agora eu estou arrependida e eu quero corrigir o meu erro. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é reparar o erro. Então se eu quebrei o vidro, eu vou ter que consertar o vidro. Depois eu vou ter que espiar a falta. Então eu reparo e eu vou espiar essa falta. Ora,
Eu transgredi uma lei e eu vou ter que pagar por isso, né? Outra coisa, eu tenho que provar mais tarde que mesmo irritado, eu não vou cometer aquele mesmo erro novamente, né? Então, essas são as etapas que a gente passa quando a gente corrige. E como eu falei agora há pouco, algumas vezes eu vou atrair essa situação de correção naturalmente, pelo meu desejo, né, instintivo de me harmonizar com as leis divinas. Outras vezes eu vou escolher essa situação. Vamos ver isso. Um exemplo. Existe um livro de um rapaz chamado Luiz Sérgio, né? Um jovem que fala de uma linguagem mais jovial, e ele conta que ele desencarnou através de um acidente de carro. Ele e 3 amigos vinham dirigindo, e eles sofreram um acidente e ele desencarna nesse acidente. Mais tarde, ele escreve vários livros, mais tarde ele conta, ele descobre que por que ele desencarnou daquela forma jovem, né, através de um acidente. Então ele descobre que numa encarnação anterior, não a última, uma reencarnação dele, ele tinha sido padre, frade, e ele tinha um outro frade que ele não gostava. E nessa convivência ele bolou uma forma daquele frade sofrer um acidente e desencarnar. Então ele fez uma armadilha que o frade caiu, acabou morrendo e todos acharam que havia sido só um acidente, né? Mas aquela manchinha ficou vibrando lá nele, né? E ele então queria corrigir. Porém, né, chegava na hora da encarnação e os mentores falavam, não é hora de você então saldar essa dívida, se livrar dessa manchinha, começar a vibrar de acordo com as leis divinas. E ele falava, não estou preparado ainda, me dá mais um tempinho, não, postergar um pouquinho quando eu estiver mais maduro para passar por essa situação. Então eu desencarno através de acidente. Só que ele foi postergando isso. E um dia, a espiritualidade superior achou assim, ele já está maduro, ele já pode passar por essa situação, sim. Então, ele ele sofreu o acidente, embora não tenha sido a escolha dele na vida, né? Ele espiou essa falta. Outras vezes, a gente faz essa escolha. Por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, tem uma história de o Camilo Castelo Branco, ele tem alguns amigos que são resgatados junto com eles, e um dos amigos dele, na vida anterior, havia se suicidado e matado a mulher. E ele está muito incomodado com isso, porque aquela manchinha incomoda, é um pouco do remorso, é um pouco do querer estar quite com essa lei. E então ele pede para que ele reencarne sem as mãos. Então seria uma provação difícil, uma expiação que ele iria passar por escolha dele mesmo. Ele quis nascer sem as mãos para que ele não mais matasse ninguém, nem se suicidasse. Então foi uma escolha que ele fez. Então a gente pode expiar essas dificuldades de forma compulsória, quando as próprias leis que regem a humanidade fazem com que a gente atraia essa situação para nós, ou a gente pode escolher e programar para a gente conseguir ficar quite com as leis divinas, E uma dessas formas, quando a gente não escolhe, são as catástrofes naturais, as doenças, os lutos, essa pandemia que a gente está vivendo atualmente, E tudo isso tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Não estamos aqui vivendo esse momento difícil porque por acaso caímos de paraquedas aqui, de forma alguma. Isso faz parte da nossa história e isso tem uma lição para nos ensinar. Então, a gente olha à nossa volta, a gente vai perceber que essas diferenças, de sofrimento, umas pessoas sofrendo demais, outras pessoas, que nascem e têm dinheiro, e às vezes a gente percebe assim, poxa, era tão bonzinho, aquela pessoa tão bonzinha, por que ela passou por essa situação, E a gente vai lembrar da reencarnação. Então a reencarnação vai ser o elo que vai ligar tudo isso e dar, sentido a tudo isso. Então a gente passa por dificuldades porque a gente atraiu essas dificuldades para a gente quitar
um débito anterior, né? Isso pode ser uma expiação, ou seja, eu cometi um erro e eu estou expiando o meu erro. Isso pode ser uma prova, né? Ou seja, eu já cometi esse erro algumas vezes e eu estou passando por aquela situação delicada para que eu possa perceber, e a espiritualidade também, que eu não mais cometerei aquele erro mesmo passando por aquela situação, né? Então é uma forma a gente provar. Nem toda a prova que a gente passa é uma expiação, mas toda expiação, as expiações podem ser também, são também uma prova, né? Para a gente, além de sofrer, mostrar que a gente agora está capaz de não mais repetir aquele erro, né? Então isso vai acontecer com a gente, né? Então a manchinha, aquela manchinha vai ali nos incomodando e a gente precisa se livrar dela, né? É essa necessidade que faz a gente fazer, então, essas escolhas, como o Luiz Sérgio, né? Ou da forma compulsória, como aconteceu com o Luiz Sérgio, ou através da escolha, como na história do Memórias de Suicida, né? E aí a gente vai olhar os sofrimentos à nossa volta, como a gente estava falando, e vai pensar, ora, por que uns sofrem tanto? Por que aquela pessoa que comete erros está bem de vida, aparentemente não está passando por grandes dificuldades, e uma pessoa tão boazinha está passando por grandes dificuldades? E aí a gente vai lembrar, pode ter sido escolha dela, pode ser que ela tenha vindo na Terra com uma missão, isso também acontece, né? Ela já chegou a um bom grau evolutivo e ela quer acelerar aquele crescimento, também quer dar exemplo, né? Como Chico Xavier, que passou por tantas dificuldades, veio essas dificuldades certamente nos servem de exemplo de como reagir às situações difíceis, né? E tem uma história, essa história, né? Eu vou contar para vocês, está no livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, no capítulo 20, e ele vai contar a história de Saturnino Pereira. Saturnino Pereira era uma dessas pessoas que a gente convive e que parece, nossa, uma pessoa tão equilibrada, né, tão boazinha, dedicada, caridosa. Ele frequentava o centro espírita, era muito interessado. E no trabalho dele ele sofre um acidente e perde um dedo. E todo mundo fica chocado, porque por que essa pessoa passou por essa situação tão difícil? Por que ele perdeu esse dedo? Uma pessoa tão bondosa, tão caridosa, tanta gente fazendo maldade, não passa por nada, né? E aí foi-lhe dado saber, a espiritualidade certamente achou que tinha alguma utilidade, deixou ele saber que, na verdade, numa encarnação anterior dele, ele havia cometido um excesso e ele tinha um escravo. Num acesso de raiva, de incompreensão, ele passou o braço desse empregado numa máquina de moer. Depois de desencarnado, ele se arrependeu muito do fato de ter feito isso. E aquele arrependimento ficou latejando dentro dele. Ele queria resgatar isso. Ele não queria mais conviver com isso, com essa mancha, com essa vibração, né, desarmônica. Ele não queria mais. Então ele pediu que quando ele reencarnasse, ele precisasse dos braços para o ganha-pão dele e que num momento da vida dele ele perdesse aquele braço tão importante. Mas, como ele nasceu predisposto a melhorar, né? E a gente tem duas formas de melhorar, que é ou através do sofrimento ou através do trabalho, né? Como dizia nosso querido Chico, a gente vai sempre melhorar, crescer através da água, né? Ou do suor ou da lágrima. E ele então escolheu trabalhar. E ele era muito dedicado, né? Na caridade, no trabalho, em crescer, em estudar, em se autoeducar, em tomar conta das nossas atitudes, que isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar, né? Perceber as nossas reações, mudar as nossas reações, né? Ter uma autoeducação. E ele vinha se dedicando muito a isso. Então, ao invés de perder o braço inteiro, ele perdeu só o dedinho, né? E aí o instrutor dele, o mentor, falou que para ele, né, que ele perdeu só o dedo, né? Teve abrandada a quitação do débito dele, porque parte do débito dele ele pagou com amor e caridade,
né? Então esse é o trabalho que a gente tem sempre que tentar fazer, né? Diminuir o nosso sofrimento não através de lamentação, não através de desespero, né? Não é achando que a gente está passando por essa dificuldade por acaso, que a gente não merece isso, que é culpa de alguém. É sempre lembrando que toda dificuldade que a gente vive tem uma razão de ser. Não passamos aquilo por acaso. Vivenciamos aquele momento difícil como aprendizado. E quanto mais rápido a gente aprende a lição, mais fácil fica passar pela dificuldade. Menos a gente sofre com ela, né? Conforme a gente se entrega ao aprendizado, com resignação, né? Com aceitação. E a gente vai lembrar que essas dificuldades são professores que nos ensinam a sermos pessoas melhores. Tem uma passagem muito engraçada e instrutiva da vida do Chico, que ele conta o seguinte, que tinha um padre. Tinha um padre, então, o padre se chamava Júlio Maria, né? E esse padre, durante anos, né, ele foi contra as ideias do Chico. E ele tinha um jornal que ele mesmo criou, chamado O Lutador, em que ele, né, debatia as ideias do Chico, sempre de forma muito afrontosa, né, sempre um pouco agressivo, e ele sempre ia, né, de contra a todas aquelas ideias que ele achava que eram contra o catolicismo, né? E aí, um dia, esse padre desencarna, ele sofre um acidente de carro e ele desencarna. E o Emmanuel então chega para o Chico e fala o seguinte: olha, Chico, hoje a gente tem que se reunir para fazer uma prece muito especial de agradecimento ao nosso benfeitor. E o Chico fala: benfeitor? Quem? O padre Júlio Maria, que desencarnou. Aí o Chico fala: ué, benfeitor? Não entendi nada. E aí então o Emmanuel vai explicar, né, como é que funciona as dificuldades, as dores na nossa vida, né? Ele diz assim: sim, benfeitor, porque durante 13 anos o padre nos ajudou a compreender o valor do trabalho no bem, de nossa melhoria espiritual, né, o valor do trabalho, convidando-nos a um permanente exercício sublimado de ouvir, sentir e não revidar, ou seja, o aprendizado do silêncio, né? E ele vai completar que esses adversários são importantes colaboradores no nosso crescimento espiritual, né? Então é isso que a dificuldade vem fazer pra gente, né? Às vezes uma pessoa, um parente difícil, às vezes não é exatamente um adversário, né? Mas é um parente difícil, alguém com quem a gente convive, né? Um filho que não aceita as nossas, né, as coisas que a gente ensina, as diretrizes, um cônjuge, um parente, um vizinho, um trabalhador que divide com a gente o nosso ambiente de trabalho. Então, às vezes, a gente vai ver mesmo na situação do mundo, da vida, da política, a gente vai ouvir coisas que nos desagradam, a gente vai ser insultado, a gente às vezes vai ouvir agressões, né? E a gente tem que se autoeducar, né? Uma coisa muito importante que a gente vem, né, nos ensinamentos, talvez não aproveitando como a gente deveria, é se autoeducar, é o nosso autoburilamento, é mudar a nossa forma de reagir às coisas que nos acontecem, né? Então ele diz que o padre foi um grande benfeitor, porque ele ajudou a ensinar aqueles anos todos a escutar, né? Ouvir, sentir, sim, a gente sente, às vezes uma mágoa, né? Mas limpar aquilo e não revidar, né? Não responder, fazer o exercício do silêncio, ser tolerante, perdoar. E toda dor vem para isso, né? Toda dor, toda dificuldade, toda vivência difícil que a gente tem como objetivo fazer com que a gente se auto-eduque, né? Que a gente busque a melhor forma de reagir às situações de acordo com as leis divinas, né? Seguindo o padrão que Jesus nos ensinou. Então, nesse momento difícil que a gente tem passado, a gente vai se perguntar: é o caos? Não, de forma alguma.
né? Toda a espiritualidade está ciente, estão trabalhando, atuando. Jesus está no controle, Deus está no controle de tudo que vem acontecendo. Todos os momentos difíceis pelos quais estamos passando têm uma finalidade educativa, né? Que a gente se volte menos para a parte material e pense mais no nosso crescimento espiritual, sermos mais caridosos, pensarmos mais nas dificuldades dos outros. Né? Que tem muitas pessoas precisando de ajuda e vão ter ainda após essa pandemia. Então a gente precisa pensar muito nisso, né? E passar mais, né, mensagens positivas para as pessoas, evitar o pessimismo, a revolta, passar palavras consoladoras àqueles que perdem entes amigos. Então sermos colaboradores dessas pessoas e não, né, entrar no medo, na revolta e acabarmos vibrando também negativamente, né? Para fechar, eu vou ler uma passagem, né? Na verdade é uma prece, chama Prece dos Aflitos, de Emmanuel, do livro Paulo e Estevão, né? Diz Francisco Cândido Xavier. A prece dos aflitos nos diz o seguinte: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sob as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda a aflição. Então é momento de nos apegarmos a Deus, a Jesus, é momento de orarmos, né, de entrarmos em prece por todos que sofrem, pelas dificuldades, ajudar no teor vibratório da Terra, né, já que agora não estamos podendo nos encontrar no núcleo espírita, fazer com que nossos lares sejam uma extensão desses núcleos, né, levando amor, luz, vibração positiva, pensamentos bons, certeza no amanhã, certeza de que não estamos órfãos, que Deus cuida de nós todo o tempo, que a espiritualidade está a postos para nos auxiliar. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis. Significa que ela vai nos dar força para superar toda e qualquer dificuldade. E que essa dificuldade são lições que precisamos passar por ela para nos tornarmos pessoas melhores, para que aquela manchinha que está vibrando em desacordo com a lei divina volte a vibrar em harmonia e a gente possa finalmente ser feliz. Então tentemos fazer a nossa parte nesse momento difícil. Tornemos nossos lares pontos de energia positiva, né? E vamos fazer o evangelho no lar, vamos orar, vamos rezar, né? Vamos desejar o bem, vamos consolar, vamos espalhar notícias boas, vamos espalhar palavras de consolo, né? Se vamos usar a rede social, vamos usar a rede social para o bem, né? Para que a gente leve essa segurança, essa certeza na nossa vida para os outros também, né? Então que nossos lares sejam luzinhas a brilhar nessa escuridão pela qual passamos agora, auxiliando a espiritualidade maior a levar, né, para todo o nosso planeta Terra luz, paz e harmonia, e permitindo também que os espíritos superiores, através das nossas vibrações positivas da prece, dos pensamentos positivos, da resignação, possam também nos auxiliar. Então que a paz e o amor de Jesus permaneça hoje e sempre em nossos lares.